Direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7. Está entrando no ar o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Eu quero trabalhar hoje com vocês o tema sobre o Cronos e o Kairos. Duas palavrinhas gregas, nós vamos aprender hoje, tudo isso de forma muito simples, muito clara, muito objetiva, para que você internalize. E através desta formação e dessas informações, você possa dizer, poxa vida, eu agora sei como é que eu devo viver esse tempo quaresmal. E nós, enquanto cristãos, deixa eu falar uma coisa séria para você. A fé, ela nos sustenta, mas o conhecimento nos dá o fortalecimento do nosso intelecto. Lembra no encontro passado que eu falava que a fé, ela não é um sentimento. A fé, ela perpassa as dimensões da minha racionalidade. Por isso que eu tenho que pedir a graça a Deus para poder compreender, mas eu só posso compreender quando eu paro e escuto o que a igreja tem a ensinar. Por isso que nós temos os 3 pilares da fé. O magistério, que é esse que guarda as dimensões da tradição e das Sagradas Escrituras e repassa para nós. Essa tradição que começa com os apóstolos que ouviram a mensagem de Jesus e que foram pelo mundo evangelizando. E aí nós temos a sucessão apostólica e aí os bispos representam de forma concreta esse segmento apostólico, levando a mensagem de Jesus a todo canto. Por isso que católico significa universal, ou seja, em todos os cantos, em todos os lados, Jesus precisa ser anunciado. E eu fico aqui imaginando, para que vocês tenham uma noção, eu estou aqui no Ceará, no interior do Ceará, no município chamado Apuiarés, mas essa mensagem agora que eu estou falando está chegando em São Paulo, porque eu sei que tem pessoas que estão ouvindo lá. Rio Grande do Norte, que pediu também, eu vou citar no final do programa. Em Pernambuco, está chegando essa mensagem de Deus. Em Goiás, para que você tenha noção, então a mensagem de Jesus, ela está sendo proclamada. Ela está sendo anunciada. Veja quantas maravilhas. Veja que canal lindo de evangelização. E agora, sem mais delongas, vamos ao nosso encontro, vamos ao nosso assunto. Então vejamos, meus queridos, toda palavra que vem de origem grega, ela surge, principalmente quando eu falo de Cronos e Kairos, na mitologia grega. E eu explico de forma bem simples para que você possa entender. Quando falamos de mitologia grega, eram narrativas que alguns autores encontraram para poder explicar a existência e a genealogia dos deuses. Repito novamente. Era uma forma que os gregos tinham, principalmente antes do surgimento da filosofia, que aí coloca mais uma dimensão de racionalidade no pensamento humano. Aí vejam só, o Cronos é uma espécie de um deus, e Kairos também era uma espécie de um deus. E ambos tinham algo em comum, ou seja, eles tinham o domínio do tempo. Porém, Cronos, vejam bem, ele organizava os dias, os meses, o ano, as horas. Ele controlava tudo isso. E o Kairos era diferente. Ele tinha um momento próprio. Ele não se limitava a esse Cronos. E aí no momento certo, nas oportunidades, o Kairos, ele agia. Trazendo então essa ideia, e aí vocês podem depois pesquisar, se vocês se interessam pelas questões de mitologia grega, vocês podem se aprofundar. Mas eu quero dizer o seguinte, por meio, digamos assim, dessas duas divindades, Cronos e Kairos, nós vamos agora compreender o significado real para que nós possamos entender essa linguagem de Deus para a nossa vida. Isso é bonito. Portanto, quando eu falo de Cronos, significa o espaço de tempo. Esse agora. O programa começou, nós estamos no mês de fevereiro, quase acabando,
e aí nós vamos ter aí mais um tempo pela frente, nós estamos vivenciando no tempo e no espaço a nossa existência. Portanto, é o tempo físico, os segundos, os minutos, as horas, o dia, a semana, os meses. É o espaço, o intervalo de tempo. É o tempo cronológico, sequencial e linear. Eu diria que seria a natureza quantitativa. Em outras palavras, vamos trazer para uma linguagem mais teológica. É o tempo dos homens. É essa organização. É o horário que você vai ter que entrar no trabalho e sair. É o horário que você tem para acordar e dormir. Nós vivemos nessa dimensão temporal. Agora, quando nós falamos de Kairos, Kairos tem outro significado, que na verdade é uma experiência temporal. E aí vejam só a diferença. Kairos é o momento oportuno, a ocasião certa, é a oportunidade. Trago aqui para uma linguagem mais interiorana. Por exemplo, os nossos agricultores aqui na região que eu moro já começaram a plantar o milho e o feijão. E aí vai chegar um tempo, com a graça de Deus, que vai vir essa colheita do milho e do feijão. Então nós falamos, é o tempo do milho, é o tempo do feijão. É o Kairos do milho, é o Kairos do feijão. Ou aqui, que tem muitas árvores frutíferas, tem muita manga, por exemplo. E aí tem um período aqui que tem muita manga. Então seria o Kairos da manga. Então é o momento oportuno. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, para vocês compreenderem. Nós estamos vivenciando na igreja o Kairos. É o tempo da graça de Deus. É Ele que vai agir na minha e na tua vida. Por meio desse momento lindo que nós chamamos tempo quaresmal. Aí nós podemos pegar nas Sagradas Escrituras, católicos, vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão nos acompanhando, pega a tua Bíblia, hora do nosso momento, o momento dos estudos, pega aí a tua Bíblia. E você pode acompanhar de forma muito clara, muito breve, na segunda carta de Pedro. E aí eu trouxe essa passagem bíblica para que você possa entender de forma mais concreta o que é o Kairos. E aqui nas Sagradas Escrituras nós podemos perceber isso. Pegue aí a segunda carta de Pedro, do capítulo 3 e dos versículos 8. Aí diz o seguinte, eu vou ler até o versículo 9. Diz então o apóstolo, contudo, uma coisa, amados, que não deveis ignorar, é que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, entendendo que há demora. O que Ele está é usando de paciência convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. Veja que maravilha de Deus. O tempo de Deus, deixa eu falar isso para que você entenda de uma vez por todas, não é o tempo do homem. Quantos de nós que vivemos desse cronos, queremos o nosso tempo, queremos que as coisas aconteçam na tua vida, na minha vida, e a gente se desespera. E por isso que a humanidade hoje vive num problema sério, que é a ansiedade, querendo que as coisas aconteçam de uma hora. Mas não, minha gente. O cristão, o católico, é aquele que vai esperar em Deus. É esperar essa graça, porque Deus ele vai agir. 1000 anos, para Deus é como se fosse um dia. Veja que maravilha. Portanto, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós vivemos na igreja esse tempo da quaresma. Porém, o que é que significa isso mesmo? Já ouviu falar? Ora, é bem simples. A quaresma, meus amados, é um tempo penitencial que começou na quarta-feira de cinzas, depois dessas festividades carnavalescas que nós tivemos. Por isso que carnaval significa carne avar e a Deus carne.
É o período em que você vai deixar de lado tantas coisas que você vivenciou no mundo e agora você vai entrar no momento da graça, nesse Kairos. Esse momento de graça na tua vida. E esse tempo quaresmal, ele vai até a Quinta-feira Santa, que é aí quando chega o período do Tríduo Pascal. É uma coisa muito linda, muito organizada que a nossa igreja tem. Porém, teologicamente, nós temos que entender que a quaresma ela tem alguns modos de nós percebermos isso. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, temos muitos significados importantes. Por exemplo, significa 40 anos do reinado de Davi e de Saul, que reinaram naquele tempo. Representa os 40 anos que Moisés conduziu o seu povo, o povo eleito, à terra prometida. E o mais bonito agora, representa os 40 dias que Jesus esteve no deserto, que passou por provações e tentações, mas que ele, sendo Deus Todo-Poderoso, se fez forte, resistiu a todo tipo de poder, ao ter, ao prazer e ao poder. Pecados que a humanidade hoje nos incita. Aí vejam só, a igreja, na sua sabedoria, ela tem esse tempo que eu diria que é uma pedagogia que a nossa igreja usa para nos levar à metanoia. Opa, mas Abílio, o que é que significa metanoia? A metanoia é uma palavra grega também, que significa arrependimento ou conversão. No sentido espiritual, seria exatamente esse período de conversão, de mudança de vida. Quando eu falo mudança de vida, meus queridos, vejam só, não é somente o comportamento, mas é todo o meu ser. A minha inteligência, o meu modo de agir, o meu modo de ser com as pessoas que estão próximas a mim. E aí uma coisa bonita, quando você muda, não precisa você ficar falando para todo mundo, porque as pessoas vão perceber. Veja a tua vida quando você não tinha uma experiência de Deus. E hoje, como você tem uma experiência de Deus, as pessoas chegam para ti e falam: nossa, você está diferente, você está mais comportado, consegue olhar nos olhos, tem uma mudança interior. Essa é a conversão por completo. Agora eu quero trazer essa realidade, meus queridos, para que vocês possam entender a realidade do homem e da mulher. Todos nós estamos vivendo no Cronos, ou seja, nesse tempo, pelas horas, os meses e os anos. Estamos aqui vivendo isso. Porém, Deus nos deu agora o Kairos, ou seja, esse momento oportuno da graça. E esse momento oportuno da graça, da oportunidade, nós devemos chegar à metanoia, ou seja, à conversão. Quero então traduzir isso de forma bem simples para que você possa entender. Hoje, nesse tempo, agora, nesse momento, Deus está te dando a oportunidade de você ser, pelo poder dele, um homem e uma mulher transformados pela ação do Espírito Santo. Dá um glória a Deus, você que está aí nos acompanhando, porque é essa a graça de Deus na tua vida. Ele quer te transformar, meu querido, minha querida. Não tenha medo, se entregue nos braços dele. É essa metanoia, é essa conversão que ele quer nos levar. Vejam então, meus queridos, se a igreja ela tem essa pedagogia de nos levar a uma conversão, a uma mudança de vida, porque o objetivo dela é nos levar a isso, como então eu posso vivenciar esse momento da graça? Como é que eu, Abílio? Aí você pode lembrar aí o teu nome e diga, como é que você pode vivenciar esse tempo da graça de Deus? Aí de forma muito linda, a nossa igreja ela propõe uma dinâmica de morte e ressurreição. Ou seja, eu quero trabalhar em mim algumas mortificações para que eu chegue a essa ressurreição.
Ou seja, eu quero me unir ao que Jesus passou por nós. Paixão, morte e ressurreição. Veja que profundo isso. Dessa forma, a nossa igreja, ela vai te levar a 3 obras quaresmais. E eu vou explicar agora o que são essas obras quaresmais. De forma também muito clara, muito simples, muito aberta, muito transparente, para que você saia desse programa agora e entenda de uma vez por todas o que é vivenciar o tempo quaresmal. Por isso que catequistas, vocês que estão me ouvindo, formadores de grupo de oração, ministros da palavra, ministros da Eucaristia, eu sei também que tem alguns frades que nos acompanham lá em Pernambuco. Você que está nos acompanhando, vamos então aqui perceber o que é isso, para que vocês possam transmitir ao povo que Deus confiou a vocês. O ministério da pregação, os que vocês organizam, que são coordenadores. Vejam só, a igreja então ela nos propõe 3 obras quaresmais, para unirmos a esse mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são, Abílio, essas 3 obras quaresmais? Oração, jejum e esmola. E eu quero explicar o que é que significam essas 3 virtudes que nós devemos acolher na nossa vida. Essas 3 obras. Vamos começar primeiro pela oração. Eu resolvi fazer de forma muito pedagógica para que você entenda. Então vamos começar pela oração. Eu diria que nós temos 3 categorias de oração. Nós temos a oração pessoal, ou seja, a oração individual. E aqui eu gosto de trazer recursos da filosofia, porque eu também sou formado em filosofia, e quero te levar a questionar algumas coisas na tua vida. Minha linda, meu lindo, deixa eu te fazer umas perguntas aqui. Não fuja, não passe, presta atenção. Como é que está a tua vida de oração pessoal? Você tem acordado pela manhã e feito pelo menos o sinal da cruz, lembrado de Deus? Você tem agradecido pela família que Deus te deu? Você tem aberto a graça de Deus na tua vida? Você tem falado com Deus como aquele que é filho? Aba, papaizinho. Como é que está a tua vida de oração pessoal? Nós precisamos disso. Repito, assim como o nosso corpo, ele precisa dos nutrientes para se fortalecer, porque se não fosse isso, nós não iríamos sobreviver. A nossa alma, ela precisa dessa dimensão da oração, para que a gente possa cada vez mais estarmos preparados. Um cristão que não reza é um cristão que abre portas para que o demônio venha e faça uma bagunça na tua vida, por meio de pessoas tóxicas, por meio de relacionamentos mal vividos. Porque muitas vezes você se deixa levar pelo sentimentalismo, e aí pessoas que não são para a tua vida você acolhe. E por que isso acontece, Abílio? Porque você não está rezando, está sendo muito levado pelas paixões. Por isso, meu amado, minha amada, tenha uma vida de oração pessoal. Aí quando você compreende essa dimensão pessoal da oração, vem o segundo momento. Como é que está, eu te pergunto, a tua oração com a tua família? Ou seja, a oração familiar. Você e a tua família têm parado para rezar? Você que é mãe, presta atenção, tem ensinado as orações ao teu filho? Você que é pai, tem rezado o terço na tua casa? Você que é filho, tem conseguido obedecer os teus pais? Tem rezado com eles? Eis o momento, minha gente. Ah, Abílio, mas eu tenho vergonha. Minha gente, pelo amor de Deus. Se você casou, se Deus te deu a vocação matrimonial, não foi só para que você trabalhe, traga alimento para a tua casa, ou vivam ali. Aí cada família, está lá o filho no quarto com o celular, a mãe está assistindo TV com o celular na mão, o pai também está vendo outras coisas no celular, e aí fica uma família muda, que ninguém se comunica. Pelo amor de Deus,
Pare um pouco. Por isso que nesse período da quaresma você tem que fazer um propósito. Larga esse celular muitas vezes que te vicia, que faz você passar 1, 2, 3 horas e para e olha a beleza que Deus te deu, a vida, a tua família, e reza com eles. Peça para que mal nenhum aconteça. Isso é importante. E vejam só, quando nós falamos isso, aí vem a terceira etapa, a oração comunitária. Você tem participado da oração na tua igreja? Como é que está sendo a tua vida de oração no grupo de oração que você vai? É aquela coisa capenga, fraca, que você não percebe a ação do Espírito Santo agindo? Ora, quando nós percebemos e devemos ver a possibilidade da graça de Deus agindo em nós por meio dessa oração pessoal, familiar e comunitária, aí nós chegamos no segundo momento, o jejum. Abílio, você pode me perguntar, o que é que significa jejuar? Será que é eu parar de comer? Pelo amor de Deus, minha gente, prestem atenção. Jejum não significa regime. Mas, quando você jejuma, tem um propósito. Uma professora minha, no curso de teologia, no curso de espiritualidade, eu nunca esqueci disso que ela falou. Ela diz o seguinte: quando os judeus, eles vão resolver, ou vão fazer um empreendimento, resolver alguma coisa importante de negócios, eles jejumam, que é para ter exatamente essa clareza, porque o jejum nos ajuda o autocontrole. E aí eles tomam as decisões. Ora, gente, se as pessoas fazem isso para resolver coisas, problemas humanos, nós, enquanto cristãos, devemos fazer esse jejum para termos o autocontrole. Quem é que manda em você? São as tuas paixões? É a comida? Você é dessas pessoas que não conseguem se controlar diante desses alimentos? Então vejam só, o jejum é para isso, para mostrar que você tem o domínio de si mesmo. Aí você pode fazer um propósito. Ah, mas será que eu estou comendo muitas guloseimas? Vou dar uma parada nesse período da quaresma. Ah, mas eu gosto muito de refrigerante, meu Jesus. Controla isso. E diz para tu mesmo que você consegue dominar essas coisas em ti. Ora, eu falei agora do jejum, dessa dimensão biológica, dessas necessidades vitais. Agora vem um jejum melhor. Eu quero falar de uma linguagem bem simples para que você entenda. Meu querido, minha querida, como é que está o jejum da tua língua? Você tem falado demais da vida dos outros? Tem fofocado? O Papa Francisco, ele tem colocado muito isso nas pregações e nesse período. E aí o Papa Francisco, ele diz o seguinte, eu até anotei para que eu não pudesse esquecer e trouxesse essa informação para vocês. Diz o Papa Francisco, as fofocas fecham o coração à comunidade, impedem a unidade da igreja. É impressionante isso, minha gente. Como a fofoca atrapalha a vida de comunidade. Destrói famílias, acaba relacionamentos, te distancia de Deus. E aí o Papa Francisco vai dizer o seguinte, o diabo, que aí, se nós fizermos uma tradução, que seria o diabolos, o divisor, ele é o pai da fofoca. Então toda vez, presta atenção nisso que eu vou falar, que um cristão abre a boca para falar mal do outro, para observar coisas que não precisa, ele está plantando no mundo ódio. Crie vergonha na tua cara, meu filho. Para de falar da vida do outro. Olhe para a tua vida. E se chegar alguém para levantar falso ou fofoca, saia, afasta essa pessoa. Porque isso não vai te ajudar no teu propósito quaresmal. Viva a tua vida e deixa a do outro em paz. Se não for para poder entrar e ajudar, que você não entre para atrapalhar. E aí nós chegamos no propósito da esmola. Abílio, mas o que é que significa eu ter a capacidade de dar esmola? Meus queridos, dar esmola significa ajudar o próximo. Mas ajudar o próximo não é filantropia. Porque o que é que acontece? Muitos católicos, e aqui eu falo porque eu conheço, tem a mania
de dar coisas para alguém que está necessitando e vai lá, pega o celular, tira a fotinha e posta. Ora, se você faz isso para que possa incentivar outras pessoas a, de fato, colaborar, a seguir o teu exemplo, parabéns. Que Deus te abençoe e continue assim. Mas se for para apenas se mostrar, dizer que fez o bem e que todos possam ver, você já ganhou a tua recompensa. Jesus já falava nos evangelhos: o que faz a tua mão direita que a esquerda não saiba? Ou seja, o católico não pode ser dessa forma. Que nós possamos ajudar o outro sem precisar pedir nada em troca. Aí chegamos no outro detalhe do que é que nos ajuda a esmola. A campanha da fraternidade, por exemplo, é o momento em que você vai refletir sobre as questões sociais. Isso é importante. Por isso que a igreja propõe aqui no Brasil encontros nas casas, na igreja, formações. É tanto que nesse ano, eu até anotei aqui para não esquecer, a igreja está trabalhando a fraternidade e fome, e o lema, inspirado em Mateus 14:16, dá-lhes vós mesmos de comer. Então, isso é o imperativo que nós cristãos temos que abraçar, e não tem nada a ver com política isso. Nós temos que nos abrir a essas obras espirituais e corporais, obras de caridade. E aí, por fim, dessa formação, eu quero dizer uma coisa importante. A esmola nos ajuda ao desprendimento dos bens materiais. O Abílio Soares vai te falar uma coisa, não esquece disso. Quando você morrer, não vai levar objeto nenhum desse mundo. O teu caixão já vai estar com aquelas flores. Não vai ter mais nada lá. Você não vai levar nada daqui. Mas o bem que você fez na vida dos outros que ficaram. Por isso que a generosidade, a caridade apaga uma multidão de pecados. É isso que nós devemos nos abrir. E agora eu digo para vocês, saibamos viver o Cronos e aproveitar este Kairos para chegarmos à metanoia. Ou seja, aproveitemos esse tempo, hoje e agora, para que você, por meio desse tempo da graça de Deus, desse Kairos, você busque, meu amado e minha amada, a conversão, a mudança de vida. Você ouviu, direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7, o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Emmanuel.